Oi, resolvi fazer um videozinho porque desde ontem várias pessoas de vários grupinhos, vários grupões que eu participo vieram perguntar sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro que foram publicados ontem sobre dois projetos de lei que estavam tramitando há algum tempo com relação à pessoa idosa e envelhecimento no Brasil. O primeiro deles, que eu queria comentar com vocês, fiz até uma colinha aqui para lembrar os números dos projetos, né? O primeiro, ele veta de maneira integral o projeto de lei complementar e o projeto de lei, eles foram unificados, né? Então, o PLC 11 de 2016 e o projeto de lei 1385 de 2007, que cria a profissão dos cuidadores, cuidador de idoso, cuidador de criança, cuidador de pessoa com deficiência e portadores de doenças raras. O presidente vetou de maneira integral, dizendo que é inconstitucional um projeto de lei que cria as condicionantes para o exercício de uma profissão. Acho isso bastante delicado porque toda a lei que cria a profissão cria condicionantes. Se você pegar as leis que criaram a profissão de enfermeiro, as leis que criaram a profissão do técnico de enfermagem, do engenheiro, do arquiteto, do advogado, no meu caso, de qualquer profissão regulamentada, ela cria condicionante. Ela diz que o cidadão tem que estar formado em determinado curso, ele tem que ter o tecnólogo, ou tem que ter a graduação, que tem que ter essa graduação X período de horas, né? Eu acho muito... Ficou meio esquisito essa história aí de que uma lei que cria uma profissão não pode criar condicionantes, certo? A segunda questão que eu já vinha colocando em alguns cursos e algumas palestras que eu fiz por aí é que existe um item nessas condicionantes da regulamentação da profissão do cuidador, que ele deve ser visto com muito cuidado e, no meu entendimento, ele sim é inconstitucional, que é a exigência de bons antecedentes criminais. O que são bons antecedentes criminais e o que a gente pode exigir dessa pessoa. Então, quer dizer que alguém que foi condenado por algum tipo de delito, de ilícito, de crime, ele não vai poder ser cuidador de idosos, sendo que a contratação do cuidador é de cada um, é pessoal, né? Então, esse item talvez pudesse ter sido, e eu esperava que fosse vetado esse item de maneira especial, então que fosse um veto parcial, mas foi total, né? Agora volta para o Congresso, e aí o Congresso pode aceitar ou não aceitar o veto, e depois se volta para uma outra discussão, né? Se ele não aceita o veto, a gente vai entrar numa discussão legislativa aí bastante grande, porque o presidente vetou, o Congresso não, enfim. É claro que nessa questão do cuidador, a gente sabe que tem um lobby muito grande do Conselho Federal de Enfermagem, né? Os cuidadores, eles exerceriam uma atividade que era até então, durante muito tempo foi entendida como atividade dos auxiliares de enfermagem, que não existem mais. O COFEN hoje não aceita mais essa formação profissional, então os auxiliares que hoje estão dentro do conselho profissional, são fiscalizados pelo conselho e são defendidos pelo conselho, mas a gente não vai ter outros auxiliares de enfermagem sendo formados. E existe uma discussão aí sobre até onde vai o trabalho do cuidador, até onde começa o trabalho do técnico, que uma coisa é teoria, outra coisa é prática, mas isso a gente pode falar outro dia, em outro momento. Lembrando, esse projeto de lei, os critérios são ensino fundamental. A gente daí pressupõe que a pessoa é alfabetizada, muito embora a gente tenha muitos analfabetos funcionais por aí, né? Sabem ler, sabem escrever, mas não compreendem um texto, por exemplo. O outro critério é ser maior de 18 anos, isso também é bastante importante por conta da responsabilidade que o cuidador de idoso ou da pessoa com doença rara, da pessoa com deficiência assume. Ter um curso de no mínimo 160 horas, que foi estabelecido por essa lei, muito embora essa lei seja uma lei em branco, porque ela não diz quais áreas de concentração, o que um cuidador tem que ter no mínimo de entendimento para prestar o seu serviço, mas está lá que ele tem que ter essa capacitação. Ainda ter aptidão física e mental, que aí, ou seja, o contratante vai solicitar uma declaração, um laudo médico de aptidão física e mental daquele que se predispõe a trabalhar como cuidador, que fez o curso, que tem o ensino fundamental, que tem mais de 18 anos, e esse item
dos bons antecedentes criminais, que, ao meu ver, é inconstitucional. Tá? A gente não pode, a Constituição, o Estado Democrático de Direito fala da ressocialização do preso, das oportunidades de trabalho, e a gente aqui não está falando do homicida, a gente não está falando do traficante, do matador de aluguel, estou falando de pessoas que foram apenados por situações e que não vão ter os bons antecedentes criminais. Vai estar lá a ficha suja e aí ele não vai poder também exercer essa atividade. Já é tão difícil de reintegrar essas pessoas, imagina se a gente começa a ter cada profissão diz, ok, a gente aceita a ressocialização do apenado desde que não seja a minha profissão, né? Mas enfim, a discussão aqui é outra. A discussão é o que o presidente pensa em fazer para ofertar o cuidado aos idosos. Essa pergunta eu também fiz ao Corém. O Corém aqui de Santa Catarina tem o número de profissionais dele e a gente tem o número de envelhecimento. Então, em 2060, a gente vai ter 250 mil idosos com mais de 90 anos. Como nós vamos cuidar deles? Quem é que vai cuidar deles? Se esses idosos com mais de 90 anos já tiveram menos filhos e os filhos desses idosos também já vão ser idosos. E também, provavelmente, aí reforma da Previdência está vindo, a gente vai ter que trabalhar até mais tarde. Então, como que vai se dar esse cuidado? Qual é o pensamento da Presidência da República sobre o envelhecimento iminente da nossa população? Nós estamos envelhecendo. É fato, não é isso aí, não é história para boi dormir. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Como que a gente vai ofertar esse cuidado? Na rede pública? Que rede pública? Né? Que tipo de cuidado? A gente está falando de institucionalização do idoso, a gente está falando de hospitalização do idoso, a gente está falando do princípio do Estatuto do Idoso de manter esse idoso em casa, de manter esse idoso ao máximo dentro da família, de manter esse idoso ao máximo sendo cuidado dentro da sua rotina e dentro do espaço que ele é familiarizado. Então, esse é o veto com relação à profissão do cuidador de idoso. O outro veto que aconteceu, ele é um pouco menos sério, mas ele traz outras questões. Ele era o projeto de lei 1170 de 2017, que alterava o Estatuto do Idoso para trazer a criação de um cadastro de inclusão da pessoa idosa. Então, o Poder Executivo, e é claro que no Brasil tudo é em cascata, gente, então o governo federal determinaria aos estados, que determinaria aos municípios, teriam que fazer um cadastro dos seus idosos. A gente tem hoje válido a Carteira de Saúde Nacional do Idoso, que é uma carteira que completa com vários dados socioeconômicos, vários dados sociais, familiares, vários dados de saúde. Acontece que isso é preenchido na carteira do idoso e ele leva embora. Isso não fica registrado em lugar nenhum. Seria muito fácil construir um sistema onde, no momento em que se colocam esses dados dentro de um posto de saúde ou do atendimento de saúde, é registrado. Na verdade, nem deveria, nem precisaria se construir um novo cadastro se os cadastros que a gente tem hoje fossem interligados. A gente tem a saúde pública e privada, a gente tem a assistência social, a gente tem a Receita Federal, a gente tem o poder, a justiça eleitoral, a gente tem a polícia. Se tudo isso fosse interligado, a gente não precisaria criar outro cadastro. A grande questão do veto do presidente é que, segundo ele, não se pode se criar uma lei que cria um gasto orçamentário ao Poder Executivo sem dizer de onde sai o dinheiro. Discutível, tudo quanto é lei acaba gerando algum tipo de gasto, né? A minha dúvida de novo aqui é: a gente realmente não vai olhar para a população idosa, para a população envelhecendo? A gente realmente não quer descobrir quem são eles e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida, melhorar o envelhecimento e, inclusive, diminuir o impacto desse envelhecimento na própria esfera, na esfera pública, tanto na saúde, quanto na assistência, quanto na parte de geração de emprego e renda, na previdência. Se a gente não sabe quem são, a gente não sabe o que fazer. Se a gente não conhece o idoso, como construir políticas públicas para ele, né? Então, virar as costas, fingir que não existe, não é a melhor saída. Nós somos campeões históricos de virar as costas e fazer a política pública no momento em que a bomba já estourou, né? Tá aí essa questão da discussão do cuidador de idoso, não é de 2016, como é o projeto de lei, nem de 2007, ele vem de antes, muito antes, até porque cuidador não é só para idoso,
né? Qualquer pessoa que sofra um acidente, qualquer criança que vai ter uma babá, na verdade ela é uma cuidadora. Qualquer pessoa que nasça com doenças raras, ela vai precisar de apoio e de auxílio. Por que não capacitar e qualificar esse tipo de auxílio, diminuindo inclusive os impactos, de novo, para a rede pública de saúde? Porque a pessoa não é bem cuidada em casa, ela acaba no hospital. Bom, novamente, né, todo mundo sabe aí, eu tento não me posicionar de maneira que entendam que eu sou do lado A ou do lado B, porque no Brasil agora tudo é polarizado, você é de direita ou você é de esquerda, mas eu entendo que política pública de cunho social para a população que precisa do apoio ainda do Estado, ela é importante. Quando a gente não cria cadastros e a gente não cria ou não organiza os nossos cadastros para saber quem nós somos, nós estamos tampando o sol com a peneira e assumindo riscos. Então, o governo continua assumindo riscos por não saber quem nós somos, quantos somos e do que nós efetivamente precisamos. A gente vai acompanhar agora o que vai acontecer com o retorno dos 2 vetos para o Congresso e tomara que alguma coisa aconteça de maneira positiva para a população e não só para os idosos, porque todos nós vamos envelhecer. Então, a gente está falando e eu advogo, né, no sentido de defender o envelhecimento por minha causa também, tá certo? A gente se fala, até mais tarde, tchau, tchau.